Após sofrer uma grave queda que resultou na perda de sua memória, John, um jovem milionário, se viu cercado por pessoas que alegavam ser seus amigos leais. No entanto, esses supostos amigos aproveitaram sua vulnerabilidade para tramar um plano e roubar tudo o que ele possuía. Mas o que eles não sabiam era que John, mesmo sem memória, já tinha um plano meticulosamente arquitetado. Nas imponentes paredes da mansão Thompson, situada no coração de Atlanta, residia John Thompson, um jovem milionário de 32 anos. Filho único e herdeiro de uma fortuna colossal deixada por seu falecido pai, John era conhecido por sua personalidade cativante, generosidade sem limites e um carisma que parecia encantar todos que cruzavam seu caminho. A vida de John era repleta de luxo e privilégios. Ele dirigia sua própria empresa, uma das mais prósperas da região, e tinha sob seu comando uma equipe dedicada de funcionários. No auge de sua juventude, John desfrutava de todas as regalias que a riqueza poderia oferecer. Sua mansão luxuosa abrigava obras de arte raras, coleções de carros esportivos e uma equipe de funcionários sempre pronta para atender a qualquer desejo. No entanto, por trás de sua fachada de sucesso, John carregava um peso emocional. Ele era filho único, e sua mãe havia falecido no parto. Por conta disso, ele nunca comemorava o dia de seu aniversário, preferindo deixar a data passar em branco. Ele vivia cercado por pessoas que diziam ser seus amigos, mas cujo interesse parecia ser apenas sua fortuna. Essa falta de conexão genuína o incomodava profundamente, e ele ansiava por relacionamentos verdadeiros e autênticos. Apesar disso, John mantinha uma vida social agitada. Amigos e conhecidos frequentavam sua mansão, envolvendo-o em festas extravagantes e eventos sofisticados. Mas a verdadeira natureza dessas conexões permanecia sempre questionável. John nunca tinha certeza se as pessoas estavam ao seu lado por sua fortuna ou por sua própria essência. Numa manhã ensolarada, enquanto o vento soprava suavemente através das árvores da propriedade, John decidiu aproveitar o dia para uma aventura em duas rodas. Ele vestiu seu traje esportivo, calçou suas sapatilhas de ciclismo e convocou seus amigos para um passeio pelas colinas pitorescas que cercavam a cidade. O grupo partiu em ritmo acelerado. As bicicletas deslizavam pelo asfalto com destreza e elegância. John estava em seu elemento, sentindo o vento acariciar seu rosto enquanto percorria as estradas sinuosas. A alegria e a liberdade o envolviam, como se a própria vida estivesse dançando sob seus pneus. No entanto, o destino tinha outros planos reservados para John. Em um instante fugaz, quando as rodas da bicicleta giravam em perfeita harmonia, uma pequena pedra escondida no asfalto desencadeou uma sucessão de eventos que mudaria para sempre a vida do jovem milionário. O impacto foi repentino e avassalador. John perdeu o controle de sua bicicleta, sendo arremessado ao chão com intensidade. O mundo girou em um borrão enquanto John perdia a consciência. Horas se passaram até que John finalmente abrisse os olhos, encontrando-se em um leito de hospital. As luzes brancas e o aroma estéril invadiam seus sentidos, enquanto vozes distantes sussurravam ao seu redor. O branco brilhante das paredes do hospital e o som constante das máquinas pareciam alheios à sua existência. John não conseguia compreender o motivo de sua presença ali, ou quem eram aquelas pessoas que o cercavam. Sua memória parecia ter sido varrida para longe, deixando apenas um vazio perplexo em sua mente. Os médicos explicaram que John sofrera uma concussão grave e que sua amnésia era um efeito colateral. Eles tranquilizaram-no, afirmando que sua memória poderia retornar gradualmente, mas não podiam garantir o tempo necessário para isso. A notícia abalou John até o âmago de sua existência. Ele se viu diante de um abismo desconhecido, incapaz de se reconectar com sua própria identidade. A angústia e o desespero começaram a se infiltrar em sua alma, enquanto ele lutava para lembrar-se de seu nome, de quem era e das pessoas que faziam parte de sua vida. Enquanto John lutava contra o caos interno, aqueles que se diziam seus amigos tentavam ajudá-lo a recuperar sua memória perdida. Eles tentavam desajeitadamente transmitir lembranças compartilhadas, histórias do passado e momentos de intimidade que pareciam estranhamente distantes. Mas as palavras pareciam voar pelos ouvidos de John, incapazes de encontrar uma âncora em sua mente vazia. No entanto, à medida que os dias se transformavam em semanas, John se via afundando cada vez mais em um abismo de incerteza.
Enquanto o mundo ao seu redor continuava a girar, John permanecia no centro de uma tempestade emocional. A busca por sua identidade perdida era uma jornada solitária e assustadora, mas também um teste de sua resiliência e força interior. Algumas pessoas começaram a se afastar dele, com medo das revelações que sua memória recuperada poderia trazer à tona, enquanto outros se aproveitavam de sua vulnerabilidade, fingindo serem amigos para atingir seus próprios objetivos egoístas. John se esforçava para encontrar respostas e recuperar sua identidade, mas sem saber, ele estava em um redemoinho de engano e manipulação. A perda de memória tornou-se um terreno fértil para os desonestos e inescrupulosos, que aproveitavam a oportunidade para traí-lo e usurpar seu império. Entre seu grupo de amigos mais próximos, estava Maurício Lemes, o confidente de longa data de John. Maurício era um homem de aparência impecável e sorriso cativante. Sua presença era sempre reconfortante para John, um lembrete constante de sua fortuna compartilhada e dos sucessos alcançados juntos ao longo dos anos. A amizade entre os dois era construída sobre alicerces sólidos, com Maurício atuando como braço direito de John na empresa e como um apoio inabalável em sua vida pessoal. John confiava em Maurício cegamente. Ele acreditava que sua amizade era um refúgio seguro em um mundo cheio de interesses mesquinhos. Maurício era aquele que sempre o aconselhava nas tomadas de decisão difíceis, que dividia seus triunfos e consolava suas derrotas. Seu vínculo era tão profundo que John considerava Maurício como parte de sua própria família. Mas tudo isso estava prestes a desmoronar. Enquanto John aguardava em casa por sua recuperação e lutava para recuperar sua memória perdida, Maurício tramava nos bastidores. O brilho de seu sorriso escondia uma inveja silenciosa que corroía seu coração. Enquanto John sempre teve tudo de forma fácil, Maurício teve que lutar arduamente para conseguir cada conquista. Ele via John como o privilegiado, aquele cuja vida era uma sucessão de facilidades, enquanto ele próprio tinha que se esforçar constantemente para alcançar o que almejava. O ressentimento secreto de Maurício crescia a cada dia, e à medida que a amnésia de John persistia, Maurício vislumbrou uma oportunidade. Ele viu uma chance de se elevar, de se tornar não apenas o braço direito de John, mas o verdadeiro dono do império empresarial que John havia herdado. A inveja ardente em seu peito se transformou em uma ambição desmedida, e Maurício decidiu que era o momento certo de assumir todo o controle. Aproveitando a proximidade entre os dois, Maurício começou a se infiltrar na mente confusa de John, sussurrando dúvidas e sugestões manipuladoras. Ele pintou um retrato de si mesmo como um amigo leal, protegendo John dos perigos do mundo dos negócios, tomando cada vez mais liberdade nas decisões da empresa. Maurício começou a reunir documentos e montar estratégias para tomar o controle total da empresa que antes pertencia a John. Ele estava disposto a tudo para alcançar o poder e o sucesso que ele acreditava merecer. Mas John era muito mais esperto do que Maurício, e em breve, uma revelação surpreendente deixaria Maurício de mãos atadas. Enquanto Maurício planejava meticulosamente sua traição, movendo cada peça no tabuleiro, Maria, a bela e diligente secretária, observava de perto. Seus olhos perspicazes captavam os sutis sinais de manipulação de Maurício, enquanto seu coração pesava com uma paixão não correspondida. Ela sempre escondeu seu amor por John, sabendo que suas posições sociais e a dinâmica da empresa jamais permitiriam que eles ficassem juntos. Maurício, por sua vez, era plenamente consciente dos sentimentos de Maria por John, pois sempre notava a forma com que ela o olhava e como ficava nervosa diante dele. Isso o atormentava, alimentando uma obsessão dentro de si. Ele via em Maria a personificação de tudo o que ele desejava, uma combinação de beleza, inteligência e integridade. Mas apesar de seus esforços, Maurício nunca conseguiu conquistar o coração de Maria. Essa paixão não correspondida, aliada à sua inveja por John, criou uma mistura perigosa dentro de Maurício. Ele sentia-se impotente diante da conexão que Maria tinha com John, uma conexão que ele nunca poderia ter. A cada dia que passava, sua obsessão crescia, alimentada pela frustração e pela necessidade de possuir o que John possuía, não apenas o império empresarial, mas também o amor de Maria. Maria passou a observar cuidadosamente os movimentos de Maurício nos últimos dias, cada vez mais desconfiada de suas intenções. Ela sabia que precisava se aproximar dele de maneira sutil para descobrir o que estava tramando. Foi quando Maurício,
pensando estar no controle da situação, a convidou para sair. Aceitando o convite, Maria encontrou-se com Maurício naquela noite, em um elegante bar da cidade. O ambiente estava repleto de risos e conversas animadas, enquanto os dois se sentavam em um canto discreto. Maria usava uma expressão amigável, disfarçando sua verdadeira motivação por trás daquele encontro. Enquanto os drinks chegavam à mesa, Maurício parecia mais descontraído do que o habitual. Maria percebeu que o álcool poderia se tornar um aliado em seu plano de descoberta. Ela sorriu e participou da conversa, permitindo que Maurício se sentisse à vontade para abrir-se. À medida que a noite avançava e as bebidas se acumulavam, Maurício começou a se soltar mais e mais. Seu olhar demonstrava uma confiança ilusória, revelando um lado sombrio que ele normalmente mantinha oculto. Em meio a risadas e gestos exagerados, Maurício confessou suas intenções de traição. Ele revelou em detalhes seu plano meticuloso para enganar John e assumir o controle da empresa. A surpresa estampou-se no rosto de Maria, que tentava disfarçar a repulsa que estava sentindo por Maurício. Fingindo concordar, Maria discretamente ativou o gravador de voz de seu celular e encorajou Maurício a contar mais, aproveitando cada palavra como uma prova concreta de sua traição. Seu coração batia acelerado, sabendo a gravidade daquela situação e a verdadeira batalha que estava prestes a começar. Enquanto Maurício se deleitava em sua autoproclamada vitória, Maria manteve-se calma e focada. Ela aproveitou cada momento para extrair informações valiosas que seriam fundamentais para proteger John. Era um jogo perigoso, onde cada palavra e reação de Maria precisavam ser calculadas com precisão. Maria estudava cada expressão facial, cada sinal de confiança que ele depositava nela. Ela sabia que qualquer deslize poderia colocar tudo a perder. Por isso, mesmo que seu coração estivesse cheio de desprezo por Maurício, ela mantinha uma aparência amigável e sedutora. Enquanto Maria ouvia aquelas palavras traiçoeiras, ela lutava para manter a calma. O coração batia acelerado, mas ela manteve seu olhar firme em Maurício, escondendo o turbilhão de emoções que a dominava. Muito bem, Maurício. Você é mesmo um gênio da manipulação. John não faz ideia do que o espera, não é mesmo? Disse ela, forçando um sorriso cínico. Maurício riu com um ar de superioridade, como se fosse o mestre de marionetes controlando cada movimento. Exatamente, Maria. Ele confia em mim cegamente, acreditando que sou seu amigo leal. Mas amanhã, quando ele assinar aquele documento, tudo será meu. E John, bem, ele será apenas uma sombra do que um dia foi. E você, minha linda, também terá seu novo cargo garantido. Basta estar sempre ao meu lado, que te darei tudo o que precisa. A noite chegou ao seu auge, com Maurício mergulhando cada vez mais fundo em sua própria armadilha. A embriaguez pesava em suas palavras, e sua guarda abaixava a cada instante. Maria percebeu que era o momento certo para se retirar, antes que Maurício pudesse desconfiar de sua verdadeira intenção. Ela se despediu com um sorriso falso e partiu, deixando Maurício em sua própria embriaguez e confiança equivocada. A raiva e a determinação se misturavam dentro dela, impulsionando-a a seguir em frente com seu plano de proteger John. Agora, com as provas em mãos, ela tinha as armas necessárias para expor a traição e garantir a justiça. Maria acordou bem cedo no dia seguinte, sabendo que tinha um papel importante a desempenhar. Ela sabia que o tempo estava se esgotando e que Maurício levaria os documentos para John assinar durante a tarde. Com a prova em mãos que poderia ajudar John a desmascarar Maurício, ela se dirigiu rapidamente à casa dele. Os empregados ficaram surpresos com a visita tão repentina e matinal de Maria, que explicou brevemente a situação e pediu para ver John. John havia acabado de se levantar e estava sentado à mesa tomando seu café da manhã quando Maria chegou. Seus olhos se encontraram, e uma corrente elétrica pareceu percorrer o ar entre eles. Ela estava nervosa, mas determinada a cumprir sua missão. Com palavras apressadas, Maria explicou todo o plano de Maurício e mostrou a John o áudio comprometedor que incriminava seu suposto amigo. O impacto das revelações atingiu John como uma onda avassaladora. A traição de Maurício, o homem em quem ele confiava, era quase inimaginável. O coração de John se encheu de uma mistura de choque, dor e decepção ao descobrir a traição de seu melhor amigo, alguém que ele considerava parte de sua família. As palavras de Maurício no áudio ecoaram na mente de John, reforçando a magnitude da traição. John sentiu uma gratidão imensa no peito
enquanto encarava Maria, que havia arriscado tudo para ajudá-lo. Os olhares se cruzaram, e naquele momento, uma chama de conexão pareceu acender entre eles. Porém, Maria rapidamente voltou à sua postura profissional, como se nada tivesse acontecido. Ainda abalado, mas grato pela coragem e lealdade de Maria, John decidiu agir imediatamente. Ele notificou a polícia sobre o golpe planejado, pedindo-lhes que ficassem alertas e aguardassem o momento certo para prender Maurício em flagrante. Enquanto isso, Maria voltou ao trabalho, agindo com discrição para não levantar suspeitas. Horas depois, o sol já estava se pondo quando Maurício, com uma pasta na mão, chegou à mansão de John. Ele solicitou que John assinasse alguns documentos da empresa, alegando que se tratava de procedimentos rotineiros. No entanto, John sabia que aqueles papéis eram a chave para o golpe de Maurício. O coração dele batia rápido, com uma mistura de raiva e decepção, enquanto observava Maurício mentir descaradamente, sem saber que sua traição já havia sido revelada. No entanto, chegou o momento decisivo em que John decidiu expor toda a verdade. Ele olhou fixamente para Maurício, com a decepção estampada em seu rosto, e desmascarou o amigo que havia se revelado como um lobo disfarçado de cordeiro. As palavras de John ecoaram pela sala, penetrando no âmago de Maurício, que permaneceu imóvel, incrédulo. O choque estampado no rosto de Maurício era indescritível, pois ele não fazia ideia de que John já estava ciente de todos os seus planos maquiavélicos. John, então, revelou sua carta na manga. Ele admitiu que havia recuperado sua memória 3 dias após o acidente, mas decidiu fingir amnésia para testar a lealdade das pessoas ao seu redor. O sentimento de decepção de John por Maurício era palpável, e ele deixou claro que não havia mais espaço para ele em sua vida. Enquanto Maurício era tomado pela fúria e prometia vingança, a polícia chegou, pronta para prender o traidor em flagrante. A expressão de alívio no rosto de John contrastava com a ira de Maurício, que saiu da mansão esbravejando, dizendo que John ainda se arrependeria amargamente. O sentimento de traição e a dor de ter sido enganado por alguém que ele considerava parte de sua família eram esmagadores. A traição de Maurício havia deixado cicatrizes profundas, mas ao mesmo tempo, ele encontrou em Maria uma aliada inesperada e um sentimento que passou a ir além da gratidão. No dia seguinte, John retornou triunfante para sua empresa, agora livre da sombra da falsidade que o rodeava. Decidido a esclarecer tudo o que havia acontecido e expressar sua gratidão à pessoa que havia sido sua salvação, John agendou uma reunião com seus subordinados. O clima era tenso, e todos estavam ansiosos para saber o desfecho da trama que havia abalado toda a organização. Com voz firme e olhar penetrante, ele iniciou seu discurso, esclarecendo a todos o que realmente aconteceu em sua vida nos últimos dias e a importância de Maria nessa jornada. Meus amigos, hoje nos reunimos para compartilhar uma verdade que até então permaneceu oculta. Há alguns dias, perdi minha memória em um trágico acidente, e muitos de vocês testemunharam minha luta para recuperá-la. Foi uma batalha difícil, mas graças a uma pessoa especial, encontramos o caminho da luz novamente. Ela desmascarou a traição que se escondia entre nós e me deu a oportunidade de recuperar o que era meu por direito. Por sua competência, lealdade e integridade, decidi confiar a Maria um cargo de alto nível em nossa empresa. Uma salva de palmas para ela, por favor. Os olhares na sala se alternaram entre surpresa e admiração. Maria, antes uma simples secretária, agora era promovida a uma posição de destaque, com ótima remuneração e influência sobre os rumos da empresa. A transformação em sua vida foi impressionante, e todos sabiam que era fruto de sua honestidade e dedicação. John e Maria passaram a ficar mais tempo juntos, já que seus trabalhos exigiam maior proximidade. Os encontros após o expediente tornaram-se mais frequentes, repletos de risos, conversas profundas e olhares que transmitiam um entendimento mútuo além das palavras. Cada momento compartilhado era um testemunho do quanto eram perfeitos um para o outro. Com o tempo, essa conexão inegável transformou-se em um relacionamento sério, e anos depois, os dois se casaram em uma cerimônia emocionante, unindo seus destinos de forma indissolúvel. E assim, com a bênção do destino, John e Maria seguiram adiante, construindo uma vida repleta de amor e sucesso. Maria, que antes vivia nas sombras dos documentos, tornou-se não apenas esposa de John, mas também dona da empresa, graças à sua honestidade,
lealdade e coragem. Por outro lado, Maurício, consumido pela ganância, foi privado da riqueza e do status que tanto almejava.